Olá! Neste capítulo nós vamos refletir sobre o Cântico de Moisés. Ao ler este cântico, nós devemos ter em mente que é um cântico profético, onde Moisés canta tudo sobre o que aconteceria no futuro ao povo de Israel por causa da sua desobediência. Ele começa convocando os céus e a terra para ser testemunhas das suas palavras, porque o seu cântico acusaria o povo de Israel de abandonar o seu Deus e de quebrar a sua aliança. Ele louvou a Deus tanto por quem ele é, como pelo que ele faz, porque todos os seus caminhos são caminhos de justiça. Seria de se esperar que Israel exaltasse a um Deus tão grandioso e considerasse um privilégio conhecê-lo e servi-lo, mas não foi o que aconteceu. Em vez disso, eles se corromperam. A canção de Moisés era para ser um testemunho contra a rebeldia de Israel. Por isso, ele relembrou toda a bondade de Deus para com eles. Ele usou a imagem da águia e dos seus filhotes para ilustrar o cuidado de Deus para com seu povo. Mas Israel respondeu à bondade de Deus com a apostasia. O termo Jesurum, usado aqui no versículo 15 e também no livro de Isaías, é um título para Israel que significa literalmente o reto. Porém, no que se referia à sua conduta, Israel não vivia a retidão que a sua posição exigia. Eles sacrificaram aos demônios ao abandonar a Deus, voltando-se para os ídolos pagãos das nações ao seu redor. Havia uma realidade espiritual sombria por trás daqueles ídolos das nações e Israel abraçou essa realidade espiritual. A reação de Deus seria retirar a sua intimidade, a intimidade da sua presença do meio do povo. A princípio, isso pode ser visto como um alívio, porque a convicção do pecado não é tão grande. Mas com o tempo, a escuridão e o desespero se instalam. E se não houver arrependimento, Deus então envia sua mão de correção e permite que a calamidade traga a atenção do seu povo de volta para ele. E então, a partir do versículo 29, o Cântico de Moisés traz uma mensagem de esperança para Israel. Afinal, a disciplina de Deus é o primeiro passo para restaurar o seu povo e voltar a abençoá-lo, como o Senhor fazia antes que Israel se tornasse uma nação idólatra. Os falsos deuses nos quais eles confiavam não seriam capazes de ajudá-los, mas o Senhor mostraria o seu grande poder em favor do seu povo desamparado e o livraria do inimigo. A ênfase dessa parte do encerramento do cântico é a justificação final de Israel diante das nações gentias que a atacariam, a humilhariam e abusariam de toda a nação. Com Josué ao seu lado, Moisés encerrou o cântico rogando ao povo que desse ouvidos a essa mensagem e que ensinasse esse cântico aos seus filhos para que as futuras gerações obedecessem à lei de Deus e se guardassem da idolatria. E a orientação continua a mesma. Milênios depois, a palavra de Deus é a vida do cristão, pois ela transmite a verdade sobre Deus. Receber sua palavra e obedecê-la é participar da vida de Deus e desfrutar das suas bênçãos. E naquele mesmo dia, Deus falou a Moisés: como último ato dos seus 120 anos, ele deveria escalar o Monte Nebo e olhar de longe a terra de Canaã, porque em seguida ele morreria no cume da montanha. E depois desse último cântico, nós vamos ver no capítulo de amanhã Moisés pronunciando a última bênção para cada uma das 12 tribos de Israel. E nós também estamos chegando ao final dos 34 dias reconhecendo a vontade de Deus em Deuteronômio. Logo veremos Moisés saindo de cena e Josué entrando para muitas conquistas. E nós estaremos juntos para participar dessas conquistas com Josué, porque o mesmo Deus que lutou por Israel é o mesmo que está ao nosso lado lutando as nossas batalhas. Deus abençoe você e até amanhã.